Fala pessoal, beleza? Vem chegando torcedor, torcedora do Vozão, porque hoje aqui você pode ganhar ingresso para o Clássico Rei de amanhã, às 8 horas da noite, na Arena Castelão. É isso mesmo que você ouviu falar aqui por Samuel Conrado. Você pode concorrer a ingressos na faixa de graça 0800 aqui com o nosso perfil do Jogada SVM. O Vozão já disse, não tem mais ingressos sendo vendidos para o lado do torcedor do Ceará. E aqui você vai concorrer a ingressos para a torcida alvinegra. Então fique ligado porque no Instagram do Jogada vou trazer logo essa dica para você. Saiu um vídeo do Tom Barros trazendo detalhes do top 5 clássicos rei que ele já viu ao longo dessa história. E aí ele vai trazer pra gente esses confrontos de 2000, 2015, 1970. Você vai ver esse vídeo agora do Tom Barros e vai comentar pra gente aqui no YouTube do Jogada. Mas acompanhe o vídeo que eu vou te trazer mais detalhes de como você pode concorrer a este par de ingressos. Tom Barros, top 5 clássicos reis da história do futebol cearense. 2006, 6-3, 9 gols, quase acaba a minha garganta. Top 4. Top 4, 3-3, estádio Presidente Vargas. Pela manhã, jogo difícil, 3-3, Fortaleza, Ceará, Campeonato Cearense. Top 3. 1971, Ceará campeão com gol de Epanovita aos 45 do segundo tempo. Top 2. Aí vou nivelar com dois resultados semelhantes. Top 2 e top 1. Top 2 e top 1. Tiquinho, 1978, 45 segundo tempo, 1-0 Ceará. Ceará tetracampeão. 2015, Fortaleza empata com Cassiano, 47 minutos do segundo tempo. Fortaleza campeão tirando o penta do Ceará. Viu aí, né, torcedor, torcedora? O vídeo do Tom Barros trazendo detalhes do top 5 clássicos rei na visão dele. Agora você pode concorrer a ingressos aqui no YouTube do Jogada comentando qual foi o clássico rei histórico para você, torcedor do Ceará. Explica para mim e você vai concorrer. Hoje nós estaremos dando aí 4 pares de ingressos para esta partida. Clássico rei entre Ceará e Fortaleza na quinta-feira às 8 horas da noite na Arena Castelão. Os melhores comentários destes 4 a gente vai selecionar e entraremos em contato com você para poder ir a esta partida que é de suma importância. Agora falando sobre informação, porque vamos falar hoje sobre Pedro Raul, camisa 9 e artilheiro do Vozão na temporada. Ele que o Ian Laurindo já colocou pra gente na tela os números do camisa 9. São 40 partidas com a camisa do Ceará na atual temporada e quando ele esteve em campo foram 15 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. 15 gols marcados, 9 apenas no recorte da Série A do Campeonato Brasileiro, o que deixa ali um aproveitamento de 45,3%. Pedro Raul jogou além de Série A, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa do Brasil com a camisa do vovô, naqueles confrontos contra Palmeiras e também contra o Confiança aqui na Arena Castelão. Ele vem se mostrando um cara de suma importância ao longo da temporada. Passou por um período de jejum de gols, o que é normal para todo camisa 9, e destacou até na coletiva que em nenhum momento se abalou. Por conta disso, conseguiu ali, junto com os companheiros, com o clube como um todo, ter a confiança para voltar a balançar as redes contra o Fluminense. Na vitória por 2-0, voltou a fazer gols, coisa que ele vinha fazendo ali contra o Sport no empate em 1-1 e em outras partidas, como aquele empate contra o Flamengo. Gols importantes e decisivos para o Ceará ao longo da Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo as críticas da torcida ao longo do ano, né? É um cara que se estabeleceu entre os titulares e deve continuar até o final do ano. Afinal de contas, estamos falando de um cara que é decisivo e não tem ninguém fazendo sombra para ele no elenco alvinegro. Se você chegar para mim e dizer tem que tirar o Pedro Raul, a gente já falava aqui no Jogada, primeiro, segundo tempo, questionava na verdade. Tirar o Pedro Raul, mas colocar quem na vaga? Ailon, Luca, Guilherme, são atletas que não estão ali no mesmo patamar de um cara que é decisivo para o time alvinegro e vem sendo ao longo de toda a temporada. Então, mais uma vez, contra o Fortaleza, Pedro Raul e mais 10 no time do Ceará para este duelo. O vovô que precisa da vitória, já pensando na sequência,
Não é uma decisão como é para o Fortaleza principalmente, mas para o Ceará, 3 pontos contra o seu maior adversário é afundar ainda mais o tricolor de aço na zona de rebaixamento. A pressão tá toda pro lado do Fortaleza e a gente vem falando sobre isso também. E o Pedro Raul é um cara que já marcou gols contra o Fortaleza, inclusive na grande final, num passe, belíssimo passe do Fabiano Souza, foi ele quem fez aquele gol de cabeça, um belíssimo gol inclusive. Pedro Raul falou com a gente e a gente vai destacando também você, torcedor, que mandou mensagem. Eu tinha prometido e vamos cumprir com o que prometemos. Mandou mensagem no Jogada do Vozão no YouTube do Jogada? Aparece aqui para poder a gente repercutir o seu comentário. Vamos ao primeiro comentário do dia com o Fio CPT. Ele disse: o Pedro Henrique, o PH, não está lesionado? Ele fez um questionamento. A informação que nós temos, Fio, é que o Pedro Henrique ele teve apenas cãibra no jogo contra o Fluminense. O próprio técnico Léo Condé descartou a possibilidade de lesão. Amenizou a situação, disse que foi apenas um desconforto, mas nada que preocupe já pensando no jogo contra o Fortaleza na quinta-feira. Ou seja, Pedro Henrique pode estar e deve estar entre os titulares do Vozão para esta partida. Mais um comentário de torcedor ou torcedora que participou com a gente no Jogada do Vozão. O João Júnior disse pra gente: sim, com certeza, já era para serem titulares há muito tempo, Pedro Henrique e o Fernando Sobral. Já o Dieguinho dispensa comentários, pois é o melhor e mais importante jogador do Ceará no meio de campo. Para ele, o Pedro Henrique e o Fernando Sobral devem continuar entre os titulares. Então, com o retorno do Dieguinho, no comentário dele, a gente imagina que ele colocaria no meio de campo o Fernando Sobral, Dieguinho e o Vina um pouco mais avançado, né, tendo em vista o último jogo. Mais um comentário que bateu papo com a gente aqui no Jogada do Vozão, o Ian Laurindo, o Everton Diógenes. Um forte abraço, Everton, sempre participando com a gente, engajando o nosso conteúdo. E ele disse: Dieguinho pode não estar 100%, então vai de Sobral mesmo. Fernando Sobral fez uma boa exibição contra o Fluminense naquela vitória por 2-0 no último domingo, então é um cara que vem despontando aí para ser titular novamente, enquanto que o Dieguinho, concordo contigo, Everton, deve dar uma segurada a mais. Vem de lesão de 4 partidas fora e logo contra um Fortaleza, Léo Condé vai ter apenas 2 dias de preparação, é ver qual vai ser a estratégia já mirando o Clássico Rei. Temos mais um comentário, o Hudson, grande Hudson, torcedor alvinegro, cabra macho, sempre participa com a gente, um forte abraço. E ele diz: com certeza, esses caras têm que ser titulares no time do Ceará. Sobral e Pedro Henrique foram muito importantes nesse jogo contra o Fluminense e ele já vendo aí a possibilidade das duas peças entre os titulares do vovô. Pedro Henrique a gente já vinha falando já há algum tempo, né? Até mesmo em relação ao Fernandinho, o PH ele vinha com uma melhor qualidade ali, sempre quando entrava fazendo gols importantes, naquele empate contra o Vasco da Gama, na vitória sobre o São Paulo, em outras ocasiões, na vitória sobre o Santos também no 3-0, ele também balançou as redes e deu assistência naquela ocasião e mesmo assim, Léo Condé deixava ele no banco de reservas. Então, eu também projeto que esses dois jogadores possam estar entre os titulares no Clássico Rei, às 8 horas da noite na quinta-feira. Temos mais comentários? Não temos mais comentários. Um forte abraço a vocês que participaram com a gente e volto a repetir, tá? Como eu falei no começo do episódio aqui do Jogada do Vozão, o par de ingresso você pode concorrer comentando e dizendo pra gente qual foi o maior Clássico Rei que você acompanhou. Os melhores comentários aqui no nosso episódio no YouTube do Jogada, você pode concorrer e ganhar par de ingressos para este jogo entre Ceará e Fortaleza na quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui na Arena Castelão. Um forte abraço, obrigado a todos e até a próxima.